A paz, meus consagrados. Olha, manos, aqui está um texto dos mais perigosos da Bíblia, um texto produzido pela boca de Jesus. Muito perigoso porque aponta para uma possibilidade de pecado sem perdão. Quem está falando sobre isso é o manso e humilde, chamando as pessoas à humildade, que significa ensinabilidade. Coração com uma fertilidade para a semente da verdade do Evangelho. Por isso que ele disse, aprendam de mim com os meus tratos, com os meus gestos. Olhem para o meu coração com o trato humano, porque eu sou humilde. Eu tenho humus no coração. Eu tenho uma humanidade, de onde vem a palavra humus. É a umidade que garante o ambiente adequado para a germinação e crescimento dessa semente. E de humus também vem a palavra humor. Humor que agradece a Deus. Quem tem bom humor tem humus. O bem-humorado tem mais chances de humildade. Não é bem legal isso? É isso que Jesus denuncia nos religiosos e pega pesado com os caras. Ele diz, o humor de vocês não aceita nenhuma propositura. Vocês olham para mim e me veem como uma ameaça. Eu sou manso e humilde também. E manso significa que não há ameaça alguma em quem é manso. A gente diz isso sobre, por exemplo, animais, cachorros, ou tipo pombinha, que é muito mansa. Esses homens sabiam que Jesus estava certo e que era um homem especial e santo. E eles tratavam Jesus assim, por inveja. É o que diz o apóstolo João. É um estado de transtorno mental. Por isso o perseguiam, o entregaram à cruz. Era uma inveja animada pelo medo deles perderem o poder e a influência que tinham sobre as pessoas. O que estava por trás da fala deles tem a ver com uma descrença desonesta e maldosa quanto ao Espírito que agia em Jesus. Eles não suportavam a graça de Deus, a visão da beleza e da candura de um homem como Jesus. Isso os afeta de maneira horrível. E eles veem o que é maravilhoso, mas se recusam a se entregar, se recusam na aceitação. Quem não desejaria alguém com a descrição magnífica do Salmos 42, um servo de Deus amado, sobre quem Deus faz repousar o seu espírito? Alguém que leve esperanças aos desesperançados e perdidos? Aquele que não esmaga a cana quebrada nem apaga a torcida que fumega. Alguém que dá espírito de vitória àqueles que estavam combalidos e enfermos. Quem não aplaudiria e receberia de bom grado alguém assim? Qualquer ser humano normal suplicaria por isso. Qualquer pessoa não contaminada pela perversidade e a indiferença, por algum câncer religioso e pela inveja maldosa e incrédula que contamina o cérebro, que contamina a alma e o coração. Uma doença que impede o fluxo de emoção sadia e de comoção virtuosa. Eles queriam ser duros de coração, desejavam ser maldosos de avaliação. Eles se auto-impediam de aceitar o lógico, o completamente visível e palpável em Jesus. Eles não querem permitir qualquer pergunta que facilite o coração deles. Eles são, na verdade, uns fujões do olhar, uns fujões da graça. E isso ajuda a gente a entender por que é que nós anunciamos a Jesus, que Ele é maravilhoso, que Jesus nos salvou e que Ele salva a todos quantos o receberem, que Jesus nos cura, que Ele nos batiza com o Espírito Santo, que é Ele quem nos anima e faz bela todas as coisas. E muitas pessoas não dão ouvidos, não se mexem, não reagem ao estado de letargia e de frieza e de morte onde estão. Por que não reagem a uma mensagem tão veemente e bela como esta? Quando aqueles homens viram a admiração do povo que diz, não é este o filho de Davi? E eles logo procuram um jeito de desqualificar Jesus. Como é que uma pessoa desqualifica a outra?
tirando dela ou negando a ela a verdade de suas virtudes e da sua graça, arrumando defeitos e manchas onde tudo está perfeito e limpo. E no versículo 25, Jesus dá uma volta definitiva neles, não é? Porque eles não querem mais nada além da convicção que eles têm sobre a vida e sobre a religião. Gente assim são daqueles que dizem, mas eu penso assim, eu acho diferente, horas. O Paulo, um homem imensamente mais inteligente que qualquer outro homem nessa dispensação, diz, levando cativo todo pensamento a Cristo. Lá em 2 Coríntios 10, 5. Isso refere-se a um controlar dos pensamentos e submetê-los à obediência a Jesus Cristo. Isso implica em resistir a pensamentos que são contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus. Quem não se rende e não quer conhecer a mente de Cristo, se torna um adversário de Cristo, um blasfemo contra o Espírito Santo. Isto é perigosíssimo. Segundo diz Jesus, quem vive vida dividida corre perigo de cair no pecado de morte, de ser visitado pela incredulidade e ela se tornar uma inquilina que não sai mais. Eu não posso brincar de religião com Jesus, não, porque eu estou lidando com aquele que sabe tudo, com um Deus vivo e que, se é vivo, precisa viver dentro de mim, radicalmente vivo, animado e ativo. Como diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu sabes quando eu me assento e também quando eu me levanto. De longe Tu penetras o meu pensamento e conhece todos os meus caminhos. E ainda a palavra não me chegou à boca e Tu a conhece toda. Oh meu Deus! Ele me sabe todo. Eu sou um flagrante absoluto diante do meu Senhor. A primeira coisa que eu preciso aprender para nunca mais esquecer, aqui nesta fala de Jesus, é que eu não posso viver dividido. Eu preciso estar inteiro nele, porque casa dividida não subsiste e fica de pé. Estes homens estão prostrados no pó e não se reconhecem assim. O que eles dizem é horroroso. E o que Jesus está dizendo é: cuidado, cuidado, por várias razões. Primeiro, pensem, raciocinem, fujam da jumentice de vocês. Isso é de raciocínio lógico e simples. Se eu estou expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, então Satanás está dividido. E eu estou provocando uma divisão no inferno. E o reino deles ficará um deserto. Qualquer reino que entra numa guerra civil se autodestrói. Acaba esse reino. E Jesus está dizendo: você acha que Satanás é burro? Não tem o menor sentido o que vocês estão falando. A incredulidade de vocês já atingiu a decadência dos neurônios de vocês. Se Satanás fosse mesmo um idiota assim, ele estaria lutando contra ele mesmo. Isto atenderia o pensamento estupidificado de vocês. E Jesus ainda agrava a situação deles, quando ele diz: e vocês e seus filhos, quando expulsam demônios, o fazem em nome de quem? Se vocês querem aplicar esse juízo a mim, que juízo se dará aos seus filhos que também expulsam demônios? Versículo 28. Se porém eu expulso pelo Espírito de Deus, e se vocês sabem disso, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Olha, queridos, eu estou mostrando hoje o flagrante delito de quem blasfema contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Então, por hoje, eu vou ficar nesse flagrante, que é uma incredulidade assumida e teimosa, a incredulidade do homem contra Deus. O que é o tal pecado contra o Espírito Santo, então? Na semana que vem,
nós daremos mais detalhes de como se leva as pessoas para a morte eterna, sem perdão. Por isso Jesus diz: cuidado, cuidado, olha o perigo aí. Deus os abençoe.